Já com relação à questão da formação, a capacitação, né, treinamento, qualificação, eu acho que a importância estratégica das atividades nessa linha de ação foi reconhecida pela própria política e pelos próprios povos indígenas, né, ao definirem os objetivos específicos que compõem hoje o eixo 7 da política, né. Então, o reconhecimento de que a PENGAD coloca desafios novos, uma nova modalidade de atuação, uma parceria mais estreita, nutrida por um processo de confiança, né, entre gestores públicos, né, e povos indígenas, né. Eu acho que o eixo 7, ele por um lado, ele é um reconhecimento de que há muito que aprender nesse processo, né, e por outro, a possibilidade de você projetar a influência da política para além das próprias terras indígenas, né. Há, por exemplo, um objetivo específico que fala sobre as ações de educação ambiental indigenista no entorno das terras indígenas, né, quer dizer, é porque exatamente os índios reconhecem que necessariamente os problemas não estão dentro das terras, podem estar fora, um conjunto de pressões, um conjunto de ameaças, um conjunto de desconhecimentos, de ignorâncias, né, de preconceitos, né, que em torno, né, que os cercam, né, e que eles sabem que é importante atacar, né, que é importante enfrentar. Então acho que a PENGAD, o eixo 7 da PENGAD traz um pouco esse reconhecimento e traz, o que me parece mais fundamental ainda, o reconhecimento de que nós temos muito ao que aprender com os povos indígenas, né, com a sua história de dor, de sofrimento, de perda, né, enfim, de resistência, né, quer dizer, o fato de eles estarem aí até hoje, estarem crescendo demograficamente, né, é uma coisa que sinaliza elementos importantes para o nosso aprendizado, né? Então não é só, não é necessariamente um eixo que tem uma marca difusionista, não, e difusionista, tipo, nós vamos levar o conhecimento aos povos indígenas, né? Evidentemente eles estão numa situação nova, né? Nos casos daqueles que já têm seus territórios reconhecidos, né, de ter que viver dentro daqueles polígonos, né, formalmente reconhecidos pelo Estado, e eles sabem disso e por isso foram, né, muito vocais e muito presentes na formulação de várias das ideias que estão consignadas aqui na política. Então, por um lado tem isso, mas por outro lado tem a outra via, né? A via que vem deles para nós. Os índios talvez estejam hoje entre aqueles grupos sociais que mais desafiam a prática meramente formal da democracia, né? Porque o que eles ansiam é de fato por uma democracia direta, por uma participação ativa na definição dos seus destinos, sem muitas mediações, né? Então, nesse sentido, eles colocam um desafio para nós pensarmos como nós participamos na vida política, né? Porque tendo se relacionado, né, de modo enfim, subordinado, né, de modo subalterno, de modo vulnerável, né, na relação com o Estado e a sociedade nacional, eles têm muito a nos ensinar. Então eu acho que o eixo 7, ele sinaliza aí para uma via de mão dupla, né? Que tecnologias brancas os índios podem, né, de que tecnologias eles podem se apropriar, né, para melhor gerir seus territórios, mas quais os aprendizados que a história de resistência, adaptação e resiliência deles trazem para a nossa sociedade também. Então eu vejo isso muito claramente marcado, né, em alguma das questões que estão postas aqui no eixo 7.